Olá, boa noite, gente. Boa noite aqui no Japão, né? Porque aqui são 11 horas da noite e 7 minutos. Aí no Brasil é 11 horas da manhã, né? 11 horas e 7 minutos da manhã. Então, gente, o motivo da minha live é poder compartilhar com vocês a minha experiência aqui no Japão. Pois já fazem 2 anos e 5 meses que eu moro aqui no Japão, um país ao qual eu sempre tive vontade de conhecer e, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conhecer esse país. País que era tudo que mais ou menos eu imaginava que seria. Cheguei aqui no Japão e tive a oportunidade de ver de perto que aqui as coisas funcionam de verdade. Tanto na parte da educação, na parte da organização, segurança, bem-estar. Mas tudo isso exige um preço a se pagar, né? Pois a gente tem que trabalhar bastante. Então a vida aqui é tipo assim, meu nome é trabalho e sobrenome é hora extra, né? Então, o Japão é um país totalmente diferente do que as pessoas possam imaginar que estão aí no Brasil. Pois o Japão aqui tem regras. Então, são regras que a gente é obrigado a seguir, as normas, né? Que a cultura japonesa impõe. E completamente eles estão certos. O Japão só é hoje o que é porque o povo japonês trabalhou muito em cima disso aí, principalmente na parte de educação. Você tem uma ideia assim, ó, eu chego nos postos de conveniência, que chama-se Combini aqui no Japão, vou lá comprar um onigiri, que é um bolinho de arroz e uma garrafinha de chá. Gosto muito de tomar chá. Aqui no Japão tem muito chá, né? Então você chega na loja, neste posto de conveniência, aí você já vê atendente, irachai-masu, tipo assim, seja bem-vindo, né? Então na hora que você vai pegar e fazer a compra, efetuar o pagamento, eles falam a quantidade que você está dando na mão deles de dinheiro, falam o valor que deu. Primeiro eles falam o valor que deu, né? Em Nihongo. Aí falam para você a quantidade que estão pegando de dinheiro da tua mão e falam para você, isso em voz alta, a quantidade de dinheiro que estão te devolvendo de troco. Então isso é muito lindo de ver. Sinceramente é muito legal, sabe? E uma experiência muito linda que eu tive aqui foi que uma vez eu esqueci o meu celular dentro de. Deixa eu me lembrar. Esqueci meu celular em algum lugar. Ah, eu acho que foi dentro de uma cafeteria aqui do Japão, se não me engano, foi isso aí. Esqueci meu celular lá e ficou por um bom tempo lá. Aí eu saí na rua, quando eu fui entrar no carro, pô, esqueci do celular, voltei. Meu celular estava lá e a atendente me devolveu. Então isso nos traz segurança e bem-estar e tranquilidade, sabe? E outra foi quando eu cheguei para fazer compras no mercado e deixei minha bicicleta na rua. Entrei lá, fiquei um tempão fazendo compra, bicicleta na rua. Chego lá, tava lá minha bicicleta com meu capacete, tava lá, tudo que eu deixei na bicicleta tava lá. Ninguém mexeu. Então isso chama-se educação, isso chama-se respeito, antes de mais nada. E outra das coisas que me chamou a atenção aqui é o seguinte, que não tem cercado nas casas. Raramente alguma casa tem um cercadinho e tem muitos pomares de frutas, caqui, pêssego, né, maçã. Ninguém mexe. Todo mundo que passa na rua, ninguém vai lá pegar. Ninguém mexe. E não pode, né? Deus o livre se alguém tocar a mão para pegar uma fruta. Com certeza a polícia vai lá bater na tua casa. Então a gente vê que as coisas realmente aqui funcionam. Isso nos traz muita tranquilidade na parte, né, de segurança aqui no Japão. A gente pode sair com o celular na rua, entendeu? Conversando normalmente. Tudo aqui funciona direitinho. Dentro dos estabelecimentos comerciais, dentro de cafeteria, você não vê pessoas falando com voz alta. Dentro do trem, você não vê pessoas falando de voz alta. Todo mundo sentadinho, quietinho, do lado do outro. Respeito, né? O japonês ele é muito assim solidário, né?
ele quer ajudar. Um tempo atrás eu parei numa estação, acho que foi lá em Fukuiken, precisei de uma informação. Então, algumas coisas eu aprendi a falar Nihongo aqui, né? Tipo assim, perguntar o endereço, alguma coisa assim, eu sei falar. E aí eu fui perguntar para o endereço, né? Ele me levou até o lugar caminhando para mostrar onde é que era. Acho que ele gastou ali uns 7 minutos caminhando até o local que ele queria me mostrar onde é que era o local que eu estava procurando. Então isso é muito lindo. Você não vê em lugar nenhum no Brasil esse tipo de coisa assim. E o japonês tem uma coisa muito legal. Você vai lá, entrar na loja, você entrou lá, viu lá, verificou o preço das coisas, olhou, aí você não comprou, você viu as costas, foi embora, você agradeceu, que a gente sempre agradece. Ele fica contente, ele agradece, ele ainda pede para voltar sempre. Não é quando o Brasil chega numa loja lá, você não compra, fica um de cara feia para ti. Então você chega numa loja, fica tirando o pé a cabeça. Aqui não é assim. Então são todos os pontos positivos do Japão que eu faço questão de compartilhar com vocês. É maravilhoso, sinceramente, muito bom. E eu, gente, digo assim, hoje, morando 2 anos e 5 meses no Japão, se eu chegar a sair daqui hoje para ir para o Brasil, retornar ao Brasil, com certeza eu ia ter um choque, né, cultural. Porque a gente está acostumado a viver assim aqui. Aí você chega lá no Brasil, você sabe que tudo é diferente, que é uma bagunça, é aquela buzina forte, a gente gritando, né? Então você não está mais acostumado com isso, né? Então é muito diferente. Os hospitais aqui são tudo muito limpinho. Você não vê gritaria, você não vê gente falando alto nos hospitais. O atendimento é fora de sério, é uma educação para te atender. Na hora que a enfermeira vai tirar teu sangue, ela pede com licença, ela pede desculpa porque ela vai aplicar uma agulha. Gomen, né? Ela pede desculpa. Então tudo isso faz uma grande diferença do que a gente viveu e aprendeu no Brasil. Que eu acho que a gente não aprendeu nada no Brasil. Aprendendo hoje. E o povo japonês nativo ele é muito diferente do descendente japonês do Brasil. Muito diferente. Eu tenho muitas coisas que eu vi diante a cultura japonesa no Brasil que é diferente do japonês nativo no Japão. O japonês nativo ele é muito educado para conversar com a gente. Né? Muito educado. A gente vê que o japonês, o Nisei, não estou generalizando, mas o Nisei e o Sansei, eles são um pouco assim arrogantes às vezes. Né? Não estou generalizando, não é todos, mas são um pouco arrogantes, são assim, gostam de discriminar. Isso aqui no Japão, eu nunca sofri discriminação pelo japonês nativo. Bem pelo contrário, houve momentos que o japonês nativo bateu na porta da minha casa para me oferecer ajuda. Se precisasse de alguma coisa, me convidar para participar de missas nos templos. Então, tudo muito diferente do que as pessoas me falaram como era o Japão, né? Que aqui tinha alguns japoneses que eram preconceituosos, mas não é tudo assim, não. Não é. Se você fazer tudo certo, se você respeitar, se você não for motivo de ficar aí falado diante da sociedade, que eles pegam confiança, poxa vida, japonês fora de sério. E eles têm razão disso. Não dá para você sair confiando em todo mundo sem conhecer as pessoas. A gente nunca sabe, até porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Então, todas as experiências boas que eu tive aqui no Japão foi no trânsito, né? Na parte médica, saúde e bem-estar, né? Educação e, assim, a segurança de poder estar tranquilo. Saber que nada de ruim vai te acontecer. O que pode acontecer, que tem de perigo aqui no Japão, é ataque de urso. Você sair num lugar aí onde tem plantação de arroz e vir um urso aí do mato aí te atacar. Então acontece muito essa parte aí. Tem algumas infrações, né? Um mínimo índice de criminalidade, mas é muito pouco. Às vezes tem um louco que vai lá, pega uma faca, vai assaltar, né? Mas eu, graças a Deus, nunca passei por isso aí, então tranquilo. E, gente, assim, ó, eu fico muito feliz porque aqui no Japão eu aconselho as pessoas que vêm para o Japão
viver como o japonês vive. Não chegar aqui e querer impor a sua cultura. Bem pelo contrário, aprender com a cultura e viver a cultura. Aí sim, né? E é o que eu faço. Eu faço. Todos os lugares que eu fui até o dia de hoje, todos os japoneses que eu conheci nativos, me dei bem com todos. Fiz amizade, fui bem recebido, pessoas maravilhosas, pessoas educadíssimas, né? Então eu não tenho nada a que reclamar. Ao contrário de muitas pessoas, né, que estão aqui, estão reclamando, estão no Brasil, estão reclamando, não estão felizes em lugar nenhum. Então isso aí já não é um problema com o lugar, aí sim com as pessoas, particular de cada um, né? Não sei o porquê, mas eu também não pretendo procurar saber. Eu sei de mim e estou traçando com vocês aqui essa experiência que estou tendo aqui no Japão. Então, eu morava numa outra cidade, me mudei agora faz mais ou menos um mês, né? Então, estou bem contente também com o lugar que eu estou morando hoje. E é isso aí, gente, que eu tenho para falar para vocês. A alimentação aqui é muito boa, uma alimentação bem equilibrada, né? Bastante vegetais, legumes, frutas, peixe. Eu gosto muito de peixe, gosto de comer sashimi, então você vai no mercado, sempre tem lá na parte refrigerada, eles vendem na bandejinha sashimi, sushi. Então você pode comprar o que quiser. Então, gente, é claro que a gente sabe que com a alta do dólar, todos os países estão sofrendo com isso. O Japão é diferente, aqui também as coisas não estão baratas, mas ainda que a gente ganha para poder sobreviver. Não é um país hoje que é como na década de 90, como era lá na década de 90, que as pessoas iam para cá, conseguiam comprar imóveis do Brasil, que naquela época ganhava-se melhor, né? O dólar não era tão alto assim, então era melhor, né? De poder fazer um planejamento de vida. O Japão hoje é para te poder viver tranquilo, assim, vir para cá, focado em trabalhar, né? Dá para juntar um dinheirinho que não é muito. Eu particularmente não consegui juntar muito dinheiro, porque não consegui mesmo, né? Não consegui juntar ainda. Porque eu cheguei aqui, tive umas contas para pagar no Brasil, né? Reflexo da pandemia, né? Que a pandemia ela me prejudicou bastante. Parte financeira, na minha barbearia lá, né? Então fiquei lá um ano de portas fechadas, não consegui abrir para poder atender os clientes e acabei tendo problemas com isso. E hoje consegui resolver esse problema aí. E agora eu estou aqui conhecendo os lugares, né? Porque não adianta você estar aqui num país onde tem uma série de maravilhas para conhecer e ficar dentro de casa, sem poder sair, viver, né? Todo o país eu quero conhecer. Estou tendo a oportunidade de estar no país de primeiro mundo, eu quero conhecer os lugares. E é isso que faz a diferença. Porque o que a gente vai levar na vida é só o conhecimento, tudo aquilo que a gente viveu. Então nada material a gente vai levar. Então estou tranquilo quanto a isso aí. Se eu voltar para o Brasil amanhã sem dinheiro, para mim valeu a experiência estar aqui no Japão. Porque dinheiro a gente vai atrás de trabalho. Então ninguém vai ficar rico mesmo, né? O importante é isto, né? A gente poder ter saúde para trabalhar, entendeu? Também estive doente aqui, gastei um pouco, né? Porque aqui a gente tem que pagar os exames, tem que pagar as consultas, não é... O sistema de saúde aqui não é gratuito, é particular, né? Então a gente tem o Shakai Hoken, que cobre uma parte das despesas médicas. Então ajuda um pouco e é bem legal. E o sistema de saúde aqui é fantástico, maravilhoso. E aí a gente sabe também, né, que a medicina japonesa é bem diferente da medicina do Brasil, né? No Brasil a gente tem profissionais de saúde que estão bem atualizados, né? Os japoneses aqui já são mais... já tem mais prudência de poder tomar uma atitude, né? Na parte da medicina, eles vão com calma para poder entender mais o problema, até porque nós, estrangeiros, talvez eles não estejam muito acostumados a lidar com certos problemas, né, dos estrangeiros, que a gente tem um outro DNA, né, acostumado a comer muita alimentação, né, desregrada, não equilibrada, então tem que entender mais sobre a saúde dos estrangeiros. Mas fora isso aí, tudo é maravilhoso, né, tudo é muito bom.
Tem alguns probleminhas, como todos os países têm, mas nada que é tão assim apavorante. Tudo dá para se resolver. Uma das coisas que eu vi aqui no Japão, que eu digo assim, sinceramente com vocês, eu não gostei, é o povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo muito desunido, o povo brasileiro é muito intrigueiro, o povo brasileiro, com exceções de alguns, não estou generalizando, o povo brasileiro é muito intrigueiro, gosta de fofoca, ele gosta de estar puxando tapete de um, tapete do outro. Eles são pessoas assim complicadas de lidar. Então, o povo brasileiro aqui no Japão eu não tive uma boa experiência, eu não curti. Sinceramente, eu não curti. Por isso que eu gosto de viver mais no meio dos japoneses, que a gente sabe que são pessoas diferentes, é outra cultura. O japonês não gosta de fofoquinha, sabe, de disque-disque. Então, isso é bom. Mas tem alguns descendentes que vêm para cá, porque sabem falar a língua, acabam pegando e prejudicando outras pessoas que não sabem falar a língua, né? Por maldade, simplesmente por ruindade. Fazendo coisas que muitas vezes não há necessidade de fazer. Para querer se sobressair, muitas vezes subir nas costas dos outros. Isso é complicado. Então eu digo assim que, para mim, a cultura brasileira aqui no Japão é complicada. Eu não curti, não gostei muito. Não só aqui no Japão, no próprio Brasil mesmo, né? E eu creio que pode ser que daqui mais para frente as coisas venham a mudar até nisso, porque está tendo muito problemas com o estrangeiro no Japão e essa ministra que está atualmente está tomando algumas providências em relação a isso aí, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O que vai acontecer. E as coisas estão passando e tudo está mudando. E a gente tem que viver o hoje porque amanhã pertence a Deus. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com vocês, né? E compartilhar a minha vida aqui no Japão. Tamo junto e até uma próxima oportunidade.